que é um aposto? Vamos lá fazer a anotaçãozinha do que é que a gente chama de aposto. Está aqui na apostila. Vamos lá bem devagarzinho para a gente entender a noção de aposto. Aposto, acompanha aí. Chega, meu Deus, botar a minha mesinha, que a bichinha, até eu tive que tirar para ver se a internet voltava ao melhor. Deixa eu botar aqui minha mesinha para pegar nossa caneta. Mas olha aí na apostila de vocês, bem explicadinho. Vamos lá. O que é que ele está dizendo aqui? Aposto é uma palavra, ó, aqui na apostila, aposto é uma palavra ou expressão. Deixa eu marcar aqui, ver se o marcador vai agora. Acho que nem o mouse quer ir, minha gente. Não estou dizendo a vocês que quando o inimigo quer atentar, ele procura de tudo. Deixa eu mudar a portinha aqui. Vamos lá. Acho que agora foi. Aposto é uma palavra ou expressão que explica ou esclarece, desenvolve ou resume outro termo da oração, normalmente com uma relação de equivalência. Vamos devagarzinho. Aposto é uma palavra, ou pode ser uma frase que explica, que esclarece, que desenvolve ou que resume outro termo da oração com uma relação de equivalência. Vamos para um exemplo bem claro para a gente entender. Vamos dizer que você diz assim, ó. O Wilkley, ó o exemplo, vamos usar professor de vocês, tá? Pega, meu Deus, aqui, vamos lá. Ô, canetinha, pegue, minha filha, tá? Nem a caneta quer pegar mais, né, gente? Chega. Deixa eu aumentar aqui para ver se eu consigo escrever aqui. Não quer de jeito nenhum minha canetinha escrever. Ah, minha gente, deixa eu ver se vai agora. Acho que agora vai. Tá ruim, viu? Mas vou tentar aqui. O Wilkley. O Wilkley. Que dia nós temos aula, minha gente? Quem sabe? Dia de hoje. Que dia é hoje? O Wilkley Quarta. dá aula. Ó, o Wilkley dá aula dia de quarta. Quem é que dá aula dia de quarta, minha gente? O Wilkley. Aula dia de quarta, o Wilkley. Ele é o sujeito que realiza a ação de dar aula dia de quarta. Tranquilo até aqui, corações? Tranquilo, né? Aí, qual é o lance? O Wilkley dá aula dia de quarta. Tranquilinho até aqui. Se eu quiser explicar quem é o Wilkley, eu posso, se eu quiser, explicar quem é o Wilkley, eu posso. Chega minha gente, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho, tá? O tamanho, porque eu não estou conseguindo escrever para vocês, estou ficando agoniado, mas acho que agora vai, só um instantinho, vai, minha gente. Se eu quiser explicar um pouquinho mais sobre quem é esse Wilkley, eu posso dizer assim: o Wilkley, melhor professor de Arapiraca, dá aula dia de quarta. De novo, o Wilkley, o mais convencido também, né, minha gente? O Wilkley, melhor professor de Arapiraca, vou dizer de Lagoa da Canoa não, para não dar para não dar problema para mim, né? O Wilkley, que aí de Arapiraca não pego briga com vocês, pelo amor de Deus. Mas olha, o Wilkley, melhor professor de Arapiraca, dá aula dia de quarta. Quem é que eu usei para explicar quem é o Wilkley? Melhor professor de Arapiraca. E onde é que eu vou inserir esse melhor professor de Arapiraca? Depois do nome Wilkley.
Depois do nome Wilkley. Professor, poderia ser melhor professor de português? E poderia ser também, já seria um a mais. Agora, quando eu colocar esse melhor professor de Arapiraca, ai meu Deus, graças a Deus pegou. Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou colocar uma vírgula, ó, vírgula, e vou colocar melhor professor de Arapiraca. E eu vou colocar outra vírgula. Por que eu vou colocar outra vírgula? Porque esse melhor professor de Arapiraca é uma coisa extra que eu usei para explicar quem é o Wilkley. Aí a gente vai chamar isso na sintaxe de aposto. Ou seja, é um termo que vai explicar outro. Eu poderia só ter dito o Wilkley da aula dia de quarta, mas eu quis dizer que ele é o melhor professor de Arapiraca. Essa explicação de quem é o Wilkley eu vou chamar de aposto, e eu vou sempre ter que colocar esse aposto também entre vírgulas, igual o vocativo. Mas para eu não ter que decorar essa história de vírgula, é só pensar assim, quem é a mensagem principal? O Wilkley da aula dia de quarta. Eu abri um espaço nessa mensagem principal para dizer que ele é o melhor professor de Arapiraca. Aí, então, eu usei um aposto, que é uma explicação. Deu para entender, minha gente? Tranquilinho até aqui? Então, se eu quiser anotar, professor, se eu quiser anotar, o que é o aposto? Como é que eu vou anotar? É uma palavra, ou frase, ou expressão, que explica, esclarece, desenvolve ou resume. E esse aposto, ele não vai ser obrigatório. Por quê? Porque ele é uma explicação extra. De novo, o aposto é uma palavra, uma frase, que vai me explicar outra palavra que está no texto. Só que essa explicação, que é extra, vou chamar de aposto, ela não é obrigatória, então eu vou colocar ela entre vírgulas. Tranquilo até aqui? Aí algumas informações importantes. O aposto pode ser explicativo, tá aí na apostila, tá? O aposto pode ser explicativo quando amplia, detalha, enumera, resume um termo anterior, ou ele pode ser especificativo, quando especifica o referente dentro de um universo. Calma, para não ficar confuso, eu vou anotar o exemplo do que eu acabei de explicar, para ficar bem facinho para a gente. Ó, fui. Tem feira em Lagoa da Canoa, minha gente? Feira livre aí, onde vocês compram É do frutas sábado. frescas. Dias de Sábado. quê? Sábado. Sábado. Muito bem. Então, eu posso dizer assim: fui à feira e comprei tudo. A mensagem já foi dada. Fui à feira e comprei tudo. Acabou a mensagem. Mas se eu quiser, eu posso explicar o que foi esse tudo. Aí eu digo, ó, maçã, uvas, tomates e cebola. Minha gente, qual parte dessa oração está servindo, dessa mensagem, está servindo para explicar o que é o tudo que eu comprei? O que é que está explicando aí o que é o tudo que eu comprei? Maçã, uvas, tomates e cebola. Tudo isso só nasceu, tudo isso só nasceu para me explicar o que é que significa o tudo. Então eu vou dizer, chamar na sintaxe, eu vou chamar isso aqui tudo de aposto.
porque isso tudo só nasceu para explicar o que é a palavra tudo. Aí é isso que a gente chama de aposto. Vou dar mais exemplos, tá bom? Até todo mundo entender e ficar bem claro. Vou criar aqui outro exemplo. Deixa eu apagar aqui, para a gente deixar bem claro o que é o aposto. Luciene, você que sempre participa da minha aula. Luciene, você que sempre participa da minha aula. Me diga qual é a sua profissão, Luciene. Neste momento, dona de casa. Dona de casa, olha que coisa importante, que função importantíssima para a sociedade funcionar. A gente tem que ter boas donas de casa, ajudam a família, né, no processo de organização da própria família. Aí eu posso dizer assim, Luciene é muito dedicada. Veja que aqui a gente tem uma estrutura simples, não tem aposto. Agora eu poderia dizer assim, ó, Luciene, dona de casa, é muito dedicada. Veja que a mensagem é a mesma. Em cima, Luciene é muito dedicada, embaixo, Luciene é muito dedicada. Só que aqui eu vi a necessidade de dar uma explicação de quem é Luciene. Qual foi a explicação? Dona de casa. Aí eu vou colocar duas vírgulas. E não queria que você decorasse, não, a história de vírgula. Eu não queria que você decorasse. Eu queria que você entendesse por que entram duas vírgulas. Porque eu abri uma brecha na minha mensagem principal, que é Luciene é muito dedicada, para inserir uma explicação. Aí a língua diz, já que você abriu uma brecha, sinalize onde você abriu a brecha e onde você terminou para continuar a mensagem principal. Aí a gente coloca duas vírgulas para marcar essa explicação. E eu chamo dona de casa de aposto. O que é que a prova, às vezes, para confundir o concursando, a prova coloca? A prova pergunta se o Luciene é aposto. E o Luciene é aposto, minha gente? Luciene é aposto? Sim ou não? Não, Luciene é o quê? Sujeito. E o dona de casa é a explicação de quem a Luciene é. Então eu chamo esse dona de casa de aposto, que nada mais é do que um termo que explica outro. Deu para entender, minha gente? Tranquilinho até aqui, sim ou não? Acho que deu, né? Altamir, eu acho que a tua câmera está ligada. Se puder, desliga ela para a gente, por favor. Boa, vamos lá. Aí, qual é o lance? Qual é o lance? Para entender o aposto, eu preciso entender algumas observações extras sobre esse aposto. Vamos lá devagarzinho para a gente não perder nenhum detalhe que é importante para a prova, o aposto. Vamos lá. O aposto mais comum na prova é o explicativo, que é o exemplo da Luciene que eu acabei de dar. Ele vem de maneira intercalada, geralmente entre vírgulas, mas se eu quiser usar um parêntese também, outra versão eu também posso. Então, tanto faz, desde que eu marque que essa explicação não faz parte da estrutura principal. Aí eu posso dizer assim, Luciene, dona de casa com vírgula, ou eu posso dizer assim, Luciene, parêntese, dona de casa é dedicada. E aqui eu tenho um aposto e eu boto parêntese para marcar que é a explicação extra sobre Luciene. E às vezes eu posso usar não o parêntese,
mas tem gente que gosta de aprender a escrever e usar o travessão, que é uma coisa chiquérrima. Eu, professor Wilkley, quando vejo alguém escrever, eu, professor Wilkley, quando vejo alguém escrever com travessão, eu acho chiquérrimo. Eu poderia escrever nada, Tommy, tem problema não. Tanto áudio ou câmera, às vezes, quando vocês abrem sem querer, é normal, faz parte do processo. Esquente não. Vamos lá. Eu poderia escrever também, daqui a pouco eu tiro tua dúvida, viu, Tâmara? Eu poderia escrever também Luciene. Ó, que chique, a gente nem usa, né? Mas ó, que chique. Travessão, que é esse tracinho grande. Dona de casa. Travessão de novo. É dedicada. E por que, professor, essas travessões? Para marcar que é informação extra, que não é a informação principal, que é Luciene é dedicada. Vocês entenderam, minha gente? Aí Dona de pode foi falar, Luciene. não extra, no caso, né? É uma informação extra, mas ó, não precisa. Agora tem que ter cuidado, viu, minha gente? Não é porque qualquer coisa extra vai ser aposto. Para ser aposto, ela tem que ser extra e explicar a palavra que está antes dela. Aí a Tamara disse: essa informação extra é que vai ser o aposto. Vai ser uma coisa extra e que vai estar explicando uma palavra de antes, que geralmente é o sujeito. Tranquilo? Aí vamos ver os exemplos da apostila, para ficar bem mais claro. Olha o exemplo da apostila. Deixa eu apagar aqui os exemplos da Luciene, acho que já ficou claro com o exemplo dela. E ó que informação importante. Na hora do concurso, pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus, anota aí esse macete que é importante. O aposto não é um adjetivo, é uma explicação. Ele não é uma qualidade, é uma explicação sobre alguém. O Então, aposto não é um adjetivo, é uma explicação. Pode falar, Luciene? Aposto é explicativo. Eita, eu pensei que que pode ser explicativo. Muito bem, Luciene. Ó, mais um exemplo aqui. Jorge, o malandro, ainda é jovem. Quem é a mensagem principal? Jorge ainda é jovem. Aí eu quebrei essa informação principal. O que é quebrar, professor? Eu separei essa informação principal para dar uma explicação sobre quem é esse Jorge, que é o malandro. Então, o aposto aqui vai ser o malandro, porque está explicando quem é Jorge. A gente chama isso de aposto. Tranquilo até aqui? Vou seguir, tá bom? Tô já parando para o intervalo. Não cansa não, tá, pessoal? Concentra. Aí agora, compare quando eu digo assim, Jorge, malandro, ainda é jovem. A Clédia já disse assim, no caso, o aposto vem sempre acompanhado de vírgula, se não tiver, vai ser adjetivo. Olha que lindo, Clédia, perfeito, perfeito. Se não tiver vírgula, não é aposto, é adjetivo na morfologia e adjunto adnominal na sintaxe, porque veio junto, faz parte do nome. Agora, quando é extra com vírgula, aí não pode ser adjetivo, vai ser Ô, professor, o aposto. Pode dizer, Valmirene? ele sempre vem também com vírgula ou acontece de vir sem a. Pode ser três casos. Pode ser vírgulas, pode ser parêntese, para inserir essa explicação, ou pode ser travessão. A gente não vê muito, porque a gente não escreve muito com travessão, né? Mas eu acho chiquérrimo quem vai colocar uma explicação e coloca ela no meio de duas travessões. Então pode ser vírgula, pode ser parêntese e pode ser duas travessões. Tranquilo até aqui, minha gente? Vamos para mais um exemplo aqui da apostila. Falta um pouquinho só para eu liberar para o intervalo. Não cansa não, concentra, tá? Olha o próximo exemplo aqui.
Maria, a babá, virou uma empresária. Maria, a babá, virou empresária. Por isso que eu vou dizer que a babá é uma explicação de quem é Maria. Porque a mensagem principal é que Maria virou empresária. Mas a partir do momento que eu quero explicar o que é que ela faz, aí eu coloco um aposto e digo que a babá é um aposto, ou seja, uma palavra ou um termo, palavra ou termo que explica quem é Maria. Aí aqui poderia ser duas vírgulas, poderiam ser parênteses ou poderiam ser travessão. Aí era só dessa explicação do vocativo e do aposto que eu precisava dessa explicação para a gente poder voltar, então, para a apostila de número 8, que foi da semana passada, para fazer os exercícios. Aí nós vamos voltar agora para a apostila número 8, mas antes eu vou dar um intervalo de 20 minutos para a gente tomar uma água, comer alguma coisa, respirar, relaxar um pouquinho a cabeça. E exatamente às 20h40 a gente retorna para poder fazer o exercício que a gente não terminou da semana passada, tá bom? Então eu espero todos vocês daqui a pouquinho. Ninguém some, ninguém vai dormir, ninguém cansa, para a gente fazer os exercícios da apostila de número 8 com esses conhecimentos e com os acumulados que a gente já tinha, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco, exatamente às 20h40 a gente retorna, tá bom?